Fala galera, bem-vindos a mais uma aula aqui e nessa nós estaremos falando do ajuste do tamanho da renderização e da qualidade das imagens e das proporções que nós podemos e devemos estar utilizando para fazermos nossas renderizações, beleza? Eu sou o Bruno Pérez, esse é o canal Bruno Pérez Render Ultra e eu convido você já a deixar aqui seu like, já salvar isso aqui numa playlist para você não perder essa aula que vai ser muito importante para você. Certo? Então, galera, para começar, eu já estou aqui no SketchUp com a janela do Enscape aberto, esse projeto que eu vivo em Barcelona, e estou com a visualização sincronizada aqui. Então, a gente movimenta o nosso SketchUp, a gente percorre pelo Sketch e automaticamente estamos passeando ali em tempo real com o Enscape, de maneira já com ultra realismo, beleza? Então, a nossa conversa de hoje é sobre o tamanho das imagens que nós devemos utilizar para estar renderizando com qualidade e realismo o nosso render. Então, para começar, nós temos aqui esse olhinho, que é a janela de configurações visuais, e abrindo ela temos principal, imagem, atmosfera, céu e saída. Galera, saída é o nosso foco da aula de hoje. Então, esse é o nosso foco da aula de hoje. E caso você tenha uma placa de vídeo RTX, a gente tem aqui nas configurações gerais a opção de renderização, onde a gente pode estar ativando todas essas funcionalidades, sendo que a NVIDIA DLSS, aqui a gente tem até a descrição, é um modo que ele imprime maior qualidade nos nossos renders, sem a necessidade de estar ampliando a nossa resolução. Então ele é como se ele estivesse configurando o render para uma resolução super alta para absorver todos os detalhes que teria essa imagem e depois recompactar ela no tamanho definido aí no seu modo de saída aqui na resolução personalizada. Então, galera, vocês podem ver que a gente tem um safe frame aqui, né, uma borda que a gente pode estar ativando no Enscape, e com essa faixa preta ele limita a proporção àquela que está definida no quadro geral aqui de resolução. Então eu estou numa resolução personalizada de 2000 por 2500. Então a primeira dimensão é a dimensão horizontal e a segunda é a vertical. Então por isso a gente tem esse formato aqui retangular, que é um formato que eu utilizo, por exemplo, para Instagram, tá certo? No quadro de resolução, a gente tem o modo janela, e esse modo janela vai até 8000 pixels por 8000 pixels aproximadamente, mas ele vai renderizar exatamente o tamanho da janela que está aqui no Enscape. Então, nesse momento, por exemplo, o quadro seguro já fica até mesmo indisponível, né? Porque não tem safe frame agora. E se eu estender essa tela, ele vai renderizar exatamente nessa proporção, seja ela qual for, e no tamanho dos pixels também. Então, como a sua tela provavelmente vai ser Full HD, qualquer modo na resolução janela vai ser abaixo do Full HD. Aqui eu não tenho muita noção, mas, por exemplo, deve ser uns 600 pixels por 400 de altura. Então, a gente não usa muito esse. Aqui a gente tem resolução 1024 por 768. E ampliando aqui um pouco essa janela, a gente pode ver a proporção que está essa tela aqui, ó, 1,33, que é a maior dimensão dividida pela menor dimensão. Aqui a gente tem o modo HD, que é o clássico, né? E que tem os seus derivados com maior resolução, que é 16 por 9. A proporção da tela equivale a 1,78. O Full HD, que é a mais clássica de todas, widescreen, que é 1920 por 1080. O Ultra HD, que é também conhecido como 4K, né? Que é 3840 por 2160, é literalmente o dobro da Full HD. E o personalizado. O personalizado fica nas nossas mãos, tá certo? Esse aqui é o mais importante para a gente estar conversando hoje. Quando a gente quer renderizar
em altíssima qualidade, tanto para impressão ou tanto para posters, banners, ou até mesmo uma imagem na qual a gente quer absorver todos os detalhes e ter a possibilidade de dar um bom zoom na sua imagem, né? A gente vai utilizar o modo aqui Ultra HD, tá certo? Com o Inkscape, como a gente tem essa possibilidade de utilizar placa de vídeo, de renderizar com muita velocidade, a gente não fica economizando tanto, né? Como por exemplo no Blu-ray, no Corona, para fazer imagens grandes, porque o nosso PC não vai estar sofrendo por conta disso, tá certo? Então, eu recomendo aí você estar utilizando o modo Ultra HD, caso você tiver uma placa de vídeo que rode bem. E no modo personalizado, a gente pode fazer as variações, por exemplo, né? Eu vou fazer um post, uma animação para um Reels, para um TikTok, ou um Story, né? A gente tem que estar informado das proporções desses posts para a gente estar seguindo e já encaixando sem necessidade de recorte ou distorção. Então eu separei aqui uma imagem que mostra os tamanhos principais, por exemplo, para Instagram, que é uma das plataformas principais para você estar divulgando seu trabalho. E o que nós temos, né? O Instagram, como trabalha no formato vertical, a sua dimensão máxima de largura sempre é 1080 pixels. Então, tudo além disso, o Instagram vai compactar. O Instagram tende a compactar. Isso não impede você postar uma imagem maior que você já trabalhou, mas saiba que se você vai fazer algo exclusivamente pensando no Instagram, você pode até se abster de fazer imagens de tamanho mais exagerado, mais exacerbado. Então, sempre 1080 pixels na largura. E aí, dependendo, né, da plataforma, por exemplo, Stories ou Reels, a gente pode explorar a dimensão máxima que o Instagram chega, que é 1920. Ou seja, é um Full HD girado, né, um Full HD vertical. Para imagens horizontais no feed, que a gente não recomenda muito, a dimensão da altura máxima é 566, que é um formato de Full HD comprimido, né, reduzido e escalado. O quadrado é 1080 por 1080 e o vertical é a proporção 4:5, que é 1080 por 1350. É justamente essa que eu estou utilizando aqui nesse meu modelo, que a proporção equivale a 0,8. Então, aqui na vertical, ao invés de ser 1350, eu deixei 2500. Ao invés de deixar 1080, eu deixei 2000, porque eu posso reaproveitar essa imagem para postar em outras plataformas, como Behance, LinkedIn, Facebook e etc. Beleza? Até mesmo imprimir, aqui já vai ter uma qualidade, uma resolução muito mais eficiente e nítida das nossas impressões. Então, esses são os principais pontos de personalização. A título de exemplo, eu recomendo até você desativar o quadro seguro para modificar aqui, porque ele modifica simultaneamente. Então, se eu colocar aqui 2800, ele já atualiza. E digamos que você vai, né, colocar uma proporção totalmente nova, que você vai zerar ali, ele vai fazer uma fita fininha. Por exemplo, eu vou querer 1900, tá vendo? E 20. Quando eu coloquei o 19, ele já está recortando. Então eu recomendo você desativar isso para evitar qualquer bug. Então eu vou fazer um formato para Story aqui. Então 1080 por 1920. Então ativei aqui, ligo o quadro seguro, ele já está no formato aqui para Stories, beleza? E nesse ponto já está apto a renderizar. Aqui a gente pode colocar camadas, né, para exportar e fazer pós-produção depois. E o formato do arquivo de saída, por exemplo, JPEG ou PNG. Então, eu vou salvar aqui como JPEG, sem nenhum canal extra, e vamos colocar para renderizar
para a gente ver como sai essa imagem. Então, Shift F11, eu renderizo essa cena. Enquanto ele exporta a imagem, eu já deixei aberto o meu Photoshop. E vou abrir agora no Photoshop para a gente dar uma olhadinha nessa imagem, galera. Então, abrindo aqui o meu Photoshop, abrir arquivos. Esse aqui é a aula de hoje. A gente tem essa imagem aqui, ali embaixo, 1080 por 1920. E veja, né, PPI, pixels por polegada, galera. Nosso PPI no Enscape é 72. Então, a cada polegada, a polegada é a unidade de medida imperial, que equivale a 2,5 centímetros, a gente tem a quantidade de pixels que representa ali. Então, 72 ppi é 72 pixels por polegada. São 72 pixels a cada 2,5 centímetros. E por que isso não importa, gente? Isso é uma unidade de medida para a gente ter referência da qualidade e da resolução da nossa imagem, tá certo? Então, quando a gente abre aqui o Photoshop, o tamanho da imagem, a gente tem o tamanho e a altura dessa imagem. Então veja, se você fosse imprimir essa imagem atualmente com 72 ppi, que é a resolução que eles veem, a nossa imagem poderia ser impressa num papel de 67 centímetros por 38 centímetros, que é um tamanho bem grande. Por exemplo, é maior que um papel A2, né? Se eu não me engano. Na verdade, é maior que um papel A3, por exemplo. Mas qual é o ponto que nós devemos nos atentar para a impressão, galera? Impressão gráfica, né, para sair no papel, em banner, a gente vai trabalhar com imagens com mais pixels por polegada, porque as impressoras necessitam disso tanto para ter nitidez e qualidade nas cores e na nitidez da imagem em si. Então a gente precisa trabalhar com 300 pixels por polegada. Então vou desativar aqui o quadro de reamostragem e a gente atualiza aqui 300 pixels por polegada. E veja o tamanho que a imagem acabaria podendo ser impressa sem nenhuma distorção. Seria uma imagem de 16 centímetros por 9 centímetros, ou seja, ela caberia dentro de uma 4, né, e sobraria espaço aí. Então, a gente vê que uma imagem Full HD, 1920 por 1080, ela é interessante para impressões na web, aliás, não impressões, né, postagens na web, que a resolução diz respeito às telas dos nossos tablets, celulares, computadores, que não passam muito de Full HD, 95% da população, por exemplo. Então você já vai ter a qualidade máxima, mas não tem muita nitidez aqui, tá certo? Então, em 300 pixels por polegada, a gente precisa trabalhar com resoluções maiores, por exemplo, 4K. Então, vou salvar isso aqui, vou fazer mais um render agora, como se fosse em 4K, né? Que é 3840 por 2160, porém na outra proporção. Então, 3840 por 2160. Ativo o Safe Frame, renderizo. Vamos aguardar, vai demorar um pouquinho a mais, porque a resolução é o dobro. Mesmo assim é extremamente rápido, menos de 10 segundos. E vou abrir aqui no nosso Photoshop. Então, 4:13 aqui, 4:10. Então, a título de comparação, essa é a nossa imagem 4K, essa é a nossa imagem em 2K. Então, a gente percebe aí a mudança da nitidez, aproximando
substituindo a gente percebe ainda mais. Aqui nessa segunda imagem, a gente abre aqui, tamanho da imagem. A gente vê que é uma imagem muito maior, né? 76 centímetros por 135. 72 pixels por polegada. Então, quando a gente traz para 300 pixels por polegada, ela já fica aí num tamanho que cabe preenchendo uma A4. Então, a gente sempre trabalha com essa lógica. No Photoshop também podemos dar um upscale nisso, né? Por exemplo, eu travei em 300 pixels por polegadas, mas eu quero uma imagem maior. Então, eu posso ampliar aqui, eu quero que tenha 25 centímetros e ela dá um upscale. Só que aqui é a inteligência do Photoshop, por exemplo, que vai consertar e ampliar essa imagem preservando a nitidez. Porém, ó, cada vez que a gente aumenta, o tamanho, o peso da imagem fica mais pesado. Então, ele dobrou o peso dessa imagem. Mas atualizando, está apto para uma impressão aí com toda a qualidade necessária para imprimir, preenchendo esse espaço, mantendo a resolução das cores e nitidez. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, aqui, né, a gente estava com desfoque na câmera. Então, aqui essa linha do tapete, a gente vê a nitidez completa aqui, as ranhuras da madeira. Aqui na mesa também, o metal com perfeição. Tá certo, galera? Então, esses são os aspectos que a gente precisava estar analisando para renderizar. Então, resumidamente, para imagens da web, se atentem à resolução necessária e, se possível, renderize ainda em mais qualidade. Quanto maior o tamanho, maior a qualidade para o seu render. Tá certo? E para impressão, abuse aí da resolução 4K para mais. Então, use 4.000 pixels, 5.000 pixels, 6.000 pixels, o quanto mais você puder colocar aqui, melhor vai ficar para a sua imagem, para a sua renderização. Beleza, galera? Novamente, não esqueça de curtir o conteúdo, se inscrever no canal, comentar, tirar dúvidas, pedir sugestões de conteúdo, tanto para SketchUp, tanto para Enscape, que eu estou aqui 100% à disposição de estar ajudando vocês a gente caminhar nessa jornada, tá certo? Um abraço e até a próxima.